Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Estatística Aplicada à Educação. O tema de hoje é gráficos estatísticos, tá? Lembrando também que hoje insera a postagem da tarefa lá no Moodle acerca dos assuntos que nós já trabalhamos ao longo desse tempo, tá? Que é frequência, tabelas de frequências, relativa, absoluta e assim por diante. Então não esquece de fazer a postagem da tarefa lá no Moodle que insera hoje às 23 horas e 55 minutos. Então vamos lá para o tema gráficos estatísticos. O gráfico nada mais é do que a representação visual de informações, muitas das vezes representadas em tabelas, ou seja, o gráfico é uma forma mais fácil de representar uma quantidade grande de dados, que pode não ser intuitivo de analisar de forma na tabela, tá? Portanto, o gráfico tem a função de resumir os dados de uma tabela em um formato visual que facilita tanto a análise quanto o entendimento das informações que foram dispostas. Então, o gráfico ele é usual quando as informações são em grande número e a tabela ela não fica eficiente para esse tipo de análise. Bem, então vamos para um tipo de gráfico muito comum, que é o gráfico de segmentos, também conhecido como gráfico de linhas. Os dados são apresentados em um sistema cartesiano, formado por duas retas, uma na horizontal e outra na vertical, e graficamente são marcados pontos e esses pontos são ligados por meio de segmentos de retas. Esse tipo de gráfico é muito utilizado na identificação de tendências ou diminuição dos valores numéricos de uma dada informação. Então vamos para o exemplo. Aqui nós temos um gráfico de segmentos ou de linhas, cujo tema é livros vendidos em feira literária e a fonte indústria e comércio literário.com.br. Então nós temos na horizontal os meses e na vertical os valores do número de livros vendidos. Nós conseguimos inferir nesse gráfico onde houve a menor venda, a maior venda, o intervalo de meses que houve crescimento, períodos que houve uma constância na venda, queda de vendas e assim por diante. Okay? Então esse é um tipo de gráfico de linhas onde marcamos os pontos e fazemos as ligações formando essa linha. Okay? Um outro tipo de gráfico é o gráfico de barras. Ele é muito utilizado quando se deseja comparar entre si os dados obtidos na pesquisa. Nesse tipo de gráfico, as barras, que podem ser tanto na horizontal quanto na vertical, têm que ter a mesma largura e espaçamento entre elas. O comprimento de cada barra deve ser proporcional ao valor por ela representado. Uma observação: o gráfico de barras disposto na vertical pode também ser chamado de gráfico de colunas. Então vamos ver a similaridade e as diferenças. Então aqui nós temos um gráfico de barras, no qual as barras estão na horizontal. Nós temos na horizontal a informação da porcentagem e na vertical o desempenho na disciplina de química. Ótimo, bom, regular, insuficiente e a porcentagem respectiva para cada uma dessas colunas, tá? Então, a fonte, que também é muito importante. Então, esse tipo de gráfico é chamado de gráfico de barras. Um outro tipo de gráfico de barras, também conhecido como gráfico de colunas, é quando as barras elas estão na vertical. Então, nesse caso, eu tenho desempenho em química. No caso anterior, eu tinha na vertical. Agora, eu tenho na horizontal. A porcentagem agora está na vertical e antes ela estava na horizontal. É simplesmente isso que muda, tá? A posição das informações, ok? Vamos agora analisar um gráfico de barras duplas, tá? Nesse caso, eu consigo colocar duas informações. Aqui em amarelo, eu tenho as informações para o ano 2007 e em vermelho eu tenho as informações para o ano 2012. É referente à posse de celular por idade. Então, nós temos aqui uma comparação de duas barras simultaneamente. Nós poderíamos ter gráfico de barras triplas e assim por diante, ok? Um outro tipo de gráfico muito utilizado é o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza. O gráfico de setores é apropriado quando se deseja comparar os dados da pesquisa em relação ao universo pesquisado, o que de maneira geral é realizado utilizando-se de porcentagem, tá? Então, observe esse gráfico aqui, que foi construído a partir dessa tabela de frequência, sala A, sala B e C, a frequência acumulada 300, 200 e 500 e a frequência relativa que é dada em porcentagem. Então nós conseguimos identificar o ângulo de cada um desses setores coloridos. Note que 50% do gráfico é correspondente a 180 graus
do ângulo total de um círculo, que é 360. Tá? Essa ideia de construção manual do gráfico de setores, nós vamos ver mais adiante. Tá? Mas eu quero que vocês percebam que nós podemos fazer o registro no gráfico de setores tanto da porcentagem, que é referente à frequência relativa, quanto da frequência absoluta. Tá? Não interessa qual a maneira que eu chego a esses resultados. Eu posso utilizar tanto a frequência relativa quanto a frequência absoluta, que ele vai nos dar o mesmo gráfico, tudo bem? Mais à frente, nas próximas aulas, acredito que na semana que vem, eu posto um material sobre a construção específica desse gráfico, que é utilizando o compasso e o transferidor, porque ele precisa da marcação do ângulo específico de cada setor. Tá? Mas a ideia de hoje é que vocês analisem e percebam qual é a diferença, a especificidade de cada tipo de gráfico dentro da estatística. Ok? Um outro tipo de gráfico também muito usual é o gráfico de pictograma, tá? Ou gráfico pictórico. São muito utilizados em meios de comunicação, como revistas, jornais, a fim de apresentar informações de uma pesquisa de maneira mais atraente ao leitor. Na sua composição, nós utilizamos figuras, fotografias e outros recursos visuais. É um gráfico muito interessante para utilizar nos anos iniciais. Observe então, nós temos aqui o gráfico, como se divide o preço de um veículo no Brasil e no mundo. 32% é de imposto, aqui em verde 10% é a margem de lucro das montadoras, em cinza o custo de produção e de distribuição. Note que não é semelhante a nenhum dos gráficos já vistos. É um gráfico que utiliza figuras, tá? Para ilustrar a situação. Ok? Lembrando que todo gráfico ele precisa ter título e fonte. São duas informações super importantes para todo gráfico. Tá? Título e fonte. Um outro tipo de gráfico de pictograma. Aqui nós temos a taxa de fecundidade no planeta, nunca foi tão baixa, número de filhos por mulher. Então, em vez de utilizar o gráfico de barras, de colunas ou de setores, se utilizou figuras que também conseguem fazer uma compreensão. Então, a taxa de fecundidade em 1974 era muito maior do que em 2011 ou que vai ter lá em 2024 e assim por diante. É uma estimativa feita pela ONU, tá? Bem, seguindo, nós temos um outro exemplo de gráfico de setores, mas que também pode ser considerado como gráfico pictórico, porque utiliza a figura. Temos as porcentagens, porém ilustrado com a pizza. Bem, seguindo, tipos de gráficos. Um outro gráfico é o gráfico de histograma. Ele é basicamente uma representação gráfica em colunas, retângulos de um conjunto de dados previamente tabulados e divididos em classes de frequência. Então, esse tipo de gráfico é para aquelas situações que nós envolvemos classes de frequências. O histograma fornece um caminho para avaliar a distribuição dos dados e permite verificar o comportamento de um processo em relação à sua especificação. Então, note que as barras elas estão agrupadas uma do lado da outra, que nós conseguimos fazer a seguinte análise. De 140 a 150 nós temos essa coluna, de 150 a 160 essa outra coluna, de 160 a 170 essa outra coluna, referente então às alturas dos alunos do ensino médio de uma escola. E nós temos aqui a frequência em porcentagem. Então, as alturas na horizontal e a frequência. Então, é como se fosse usando a tabelinha de intervalos de classes. 140 a 150, 150 a 160, 160 a 170 e assim por diante. Então, o histograma ele é um gráfico que tem as colunas uma ao lado da outra. Ok? No Moodle, vocês encontram disponível 5 questões sobre gráficos estatísticos para praticar. Então, referente a essa parte que a gente viu, eu gostaria que vocês, após assistirem o vídeo, lerem esse material, se desafiem resolvendo aquelas 5 questões que estão disponíveis na sequência, ok? Bem, eu quero trazer agora 2 materiais que falam, tá, sobre a importância do ensino da educação estatística lá nos anos iniciais. O primeiro material é o PENAIC, que é um livro, uma coletânea de livros sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então, nós temos uma coletânea formada por diversos livros e entre eles um livro de educação estatística, tá? Organizado pelo professor Carlos Roberto Viana e Emerson Rokulski da Universidade Federal do Paraná.
tá? E nesse livro traz algumas atividades que podem ser praticadas lá nos anos iniciais. Então, o primeiro exemplo que eu trago aqui. O processo de construção de gráficos pode fazer parte da rotina semanal das crianças em diferentes situações. No início do ano, por exemplo, pode-se fazer um gráfico dos aniversariantes, né? Ou dos aniversários das crianças, né? Pode-se utilizar blocos lógicos ou Legos para fazer as colunas. Então nós temos aqui a quantidade de alunos que faz aniversário em janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Então, com materiais manipuláveis, tá? Blocos lógicos, Legos ou qualquer outra peça na qual destaque essa diferença de altura, nós podemos trabalhar uma situação referente a gráficos de colunas. Em uma situação em que se deseja um gráfico de meninos e meninas, pode-se colocar as crianças em roda, fazendo um círculo no centro da roda e unindo as extremidades. Então note que essa é uma situação que nós podemos fazer com nossas crianças lá na sala de aula. Então nós temos aqui um gráfico de setores que representa a quantidade de meninos e a quantidade de meninas. Nesse caso, a quantidade de meninas é maior, porque o setor correspondente às meninas é maior. Tá? Lembrando que as crianças devem ser igualmente espaçadas para não dar diferença desse comprimento, ok? De forma semelhante, com várias tampinhas de PET, estabelece que cada tampinha equivale a 2 crianças e faz uma rodinha com as tampinhas e o círculo no centro, procedendo-se da mesma forma que o caso anterior. Então nós temos aqui a quantidade de meninas e a quantidade de meninos, supondo que cada pecinha corresponde a 2 crianças, aqui nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12 crianças, e aqui nós temos 8 crianças, tá? 8 meninas e 12 meninos. Bem, uma quarta opção é o uso do geoplano, que é uma tábua de madeira que nós marcamos, tá, a posição utilizando pregos, tá, igualmente espaçados, e fazemos a medição de meses ou qualquer outra referência. Tá? Nesse caso nós temos os meses e aqui a quantidade de figurinhas colecionadas no primeiro semestre de 2013. Nós temos uma comparação entre os meninos e as meninas. Então nós podemos ligar esses pregos com barbante, com fio, que as crianças poderão compreender a utilização e fazer uma análise do gráfico de linhas nesse caso. Okay? Então eu trouxe 4 possibilidades de trabalho com gráficos estatísticos lá nos anos iniciais a partir do material do PENAIC. Okay? Eu gostaria que vocês pensassem em outras situações que podem potencializar, tá? Promover essa aprendizagem, essa inferência, interpretação e leitura de gráficos nos anos iniciais na educação infantil. Então vocês podem buscar em outras literaturas, artigos, na própria internet, materiais que promovam e potencializem essa aprendizagem das crianças com gráficos estatísticos, ok? Então eu deixo como sugestão de busca de informações a partir do que eu trouxe nessa aula. Bem, um outro material que também fornece alguns resultados e engrandece um pouco a pesquisa sobre a educação estatística é a base, tá? A Base Nacional Comum Curricular, que vocês têm esse link aqui, basta clicar, vai abrir uma aba lá na internet com o arquivo em PDF para vocês terem em mãos e fazer uma leitura mais na íntegra sobre as informações que eu vou trazer agora. Tá? Então nós temos no primeiro ano algumas unidades temáticas, entre elas probabilidade e estatística. Tá? Qual o objetivo dessa unidade temática? As crianças têm que ter noção de acaso, leitura de tabelas e de gráficos de coluna simples. Então o que nós estamos vendo agora é interessante as crianças aprenderem lá no primeiro ano. Coleta e organização de informações, registros pessoais para comunicação de informações coletadas. Então o que nós estamos aprendendo serve de base para ensinarmos lá com as crianças do primeiro ciclo. Okay? Então aqui nós temos o item probabilidade estatística. No segundo ano, nós também temos o mesmo item, probabilidade estatística, e alguns objetivos diferentes. Então as crianças devem analisar a ideia de aleatório em situações do cotidiano. Devem fazer coleta, classificação e representação de dados em tabelas simples e de dupla entrada e em gráficos de colunas. Tá? No quarto ano, no terceiro ano também tem, mas eu não vou pontuar ano a ano. Tá? Quero trazer algumas informações específicas de alguns anos referentes. Então, quarto ano, nós temos a unidade temática
probabilidade estatística também, e aqui nós temos uma listagem: análise de chance de eventos aleatórios, leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada, tá? Que é as barras duplas, gráfico de colunas simples e agrupadas, gráfico que nesse caso é o histograma, né? Gráfico de barras e colunas e gráficos pictóricos, que é a utilização de figuras, tá? Diferenciação entre variáveis categóricas e variáveis numéricas. As crianças devem fazer coleta, classificação e representação de dados de pesquisa realizada, tá? Além disso, as crianças têm algumas habilidades a desenvolver, tá? Elas podem identificar entre eventos aleatórios, cotidianos, aqueles que têm maior chance de ocorrência, reconhecendo características e resultados mais prováveis sem utilizar frações. Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em informações das diferentes áreas do conhecimento. Não precisa trabalhar gráficos estatísticos para trabalhar matemática. Nós podemos utilizar o gráfico estatístico, mas trabalhar outras questões, tá? Questões sociais, questões envolvendo outras áreas do conhecimento. E produzir texto com a síntese de sua análise. Por fim, realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e gráficos de colunas simples ou agrupadas, com ou sem o uso de tecnologias digitais, tá? Esse termo tecnologias digitais nós vamos ver em aulas frequentes, tá? A seguir, em aulas no qual nós vamos utilizar o Excel para criar gráficos estatísticos utilizando essa programação do Excel, que é muito importante. Nós não vamos ficar desenhando gráficos manualmente, embora seja importante fazer isso, mas nós vamos utilizar mais o Excel para que vocês compreendam a elaboração dos gráficos estatísticos, ok? Alguns erros frequentes na utilização de gráficos estatísticos. O primeiro deles são as escalas. Note que aqui na vertical nós temos escalas diferentes. De 1 a 2 e de 4 a 5 a diferença é 1, porém a distância é diferente. Então isso não pode ser feito na construção de gráficos manualmente, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Então a escala é um problema, tá? Outros erros frequentes na utilização de gráficos estatísticos, tá? Somas maiores que 100%. Todo gráfico de pizza, de setores, a soma dos setores tem que fechar 100%. Nesse caso, está fechando a mais de 100%. Então, há um equívoco aqui. Então, tem que tomar cuidado na construção desses gráficos. As somas não podem ser maior que 100%. Tem que fechar exatamente 100%. Tá? Proporções equivocadas. Note aqui que as colunas representam uma 50,66% e a outra 49,07%, ou seja, a diferença é muito pequena. E por que as alturas aqui das colunas é tão grande? Então, as proporções elas estão equivocadas. Outro erro, tá? Falsas impressões. Nós podemos observar esse gráfico e dizer que ao longo do ano houve um aumento, tá? Porém, é ao contrário. Nós temos junho vem antes de julho. Então as informações elas estão ao contrário aqui e gera falsas impressões para o telespectador, para aquele que está analisando essas informações. Tá? Tem que ter muito cuidado em análise de gráficos nos meios de comunicação, revistas, jornais, na televisão e assim por diante, sites de busca e tal. Okay? Então esse é o erro encontrado. Junho vem antes de julho e a impressão parece que nos dá é que houve um aumento, mas na verdade houve uma queda. Em que ano a inflação era maior? Tá? Se nós formos analisar, nos dá a impressão que é em 2013, porque a coluna é maior. Porém, em 2011, nós temos 6,5%. E em 2013, 5,91%. Essa coluna deveria ser menor. E menor até que 2010, porque 2010 é 5,92%. Tá? Então, novamente, ter muito cuidado na análise de gráficos. Nas próximas aulas, eu vou apresentar a vocês a construção de gráficos de setores, tá? Com o uso de transferidor e do compasso também, que são duas ferramentas específicas para a construção desse gráfico, e a construção de vários gráficos com o Excel. Então, veja se vocês têm o Excel disponível no notebook, no computador, na ferramenta na qual vocês estão trabalhando, para que nós possamos fazer a construção desses gráficos, tá? E ele é muito importante a utilização do Excel, principalmente na gestão escolar, porque lá nós precisamos fazer
muitas análises, merenda escolar, aquisição de materiais, então o gráfico e as tabelas construídas no Excel facilita muito a vida na gestão escolar, tá? Então, espero que essa aula tenha ajudado e no Moodle vocês encontram disponíveis 5 questões sobre gráficos estatísticos para praticarem, tá? Então, tenham uma boa semana, estudem bastante, se esforcem um monte para que possam aprender um pouco mais, tá? Qualquer dúvida, estarei à disposição. Vou abrir um fórum já na sequência, tá? Depois das questões, para que vocês postem as suas dúvidas e o mais breve possível estarei respondendo. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima aula.